A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos na fase vermelha e nessa fase está chegando quase a roxa, né? E então é necessário a gente se precaver. E nós estamos fazendo já esses cultos online, até mesmo para você que está em casa poder assistir, ser abençoado, que se você sair, que seja realmente para o seu trabalho. E graças a Deus que nós temos agora na internet a facilidade de nós estarmos aí anunciando a palavra de Deus. Então é um privilégio para nós também. Gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, mas antes de nós estarmos orando, eu quero dizer para você que hoje é dia 11 de março de 2021 e hoje nós temos um aniversariante aqui da igreja, o nosso irmão Carlos, da irmã Edna. Irmão Carlos, parabéns para você, feliz aniversário, muitas bênçãos do céu sobre a tua vida, a irmã Edna, toda a família. Deus abençoe. Nós chamamos em nome de Jesus. Também está aniversariando no dia de hoje aqui a Amanda, também, que está completando mais um ano de vida, o Ricardo Cavalcante e Luciano Amaro, que está aí no Facebook. Um abraço para vocês e todos que estão aniversariando no dia de hoje. Muitas bênçãos do céu sobre a vida de vocês. Nós vamos orar e eu vou pedir para a irmã Ângela neste momento estar orando com vocês, enquanto eu vou estar compartilhando esse culto para que outros estejam assistindo. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai, te pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, te pedindo, Senhor, o Teu perdão, pedindo, Senhor, as Tuas mãos santas e preciosas sobre a vida, Senhor, de tantos que neste momento, Senhor, está sofrendo, está, Senhor, no leito de hospital, Senhor, muitos entubados na UTI, Senhor, muitos ainda não conseguiram ser atendidos, Senhor, muitos morrendo com asfixia por falta de oxigênio. Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas que sofrem tanto neste momento, Senhor, pessoas internando, Senhor, leitos, Senhor, com 100%, já não cabe mais ninguém, Senhor. Estamos, Senhor, vivendo, Senhor, momentos difíceis, Senhor, mas sabemos, meu Pai, se colocarmos a nossa vida no Teu altar, se colocarmos, Senhor, totalmente a nossa vida no Teu altar, o Senhor pode mover essa situação, Pai. Então entra, Senhor, com providências nessas vidas, Senhor. Aquele que não te conhece, venha te conhecer, Senhor. Aquele que te afastou de Ti, Senhor, que volta correndo para os Seus braços, Senhor. Aqueles que têm outras crenças, Senhor, que aprenda que só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode entrar onde eles estão, Senhor. Porque eles estão, Senhor, isolados. Nós não podemos visitá-los. Nós não podemos, Senhor, estar do lado deles. Mas Tu podes, Senhor. Tu podes estar do lado de cada um neste momento, Senhor. Então vai tocando nessas vidas, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Pai. Vai arrancando toda a enfermidade. Vai arrancando todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que dependem de cirurgia, aqueles que estão esperando, aqueles que vão entrar em cirurgia, que consiga, Senhor, ser operado, mas que não seja pelo médico daqui da terra, seja pelo Senhor, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Pai. Guarda, Senhor, os médicos que estão na frente dessa batalha, guarda os enfermeiros, guarda os motoristas de ambulância, Pai. Senhor, todos aqueles que estão na frente dessa batalha, venha ser guardado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, consola todas as famílias que perderam seus entes queridos, Senhor, coloca no coração deles, Senhor, a paz e a tranquilidade, e que o Senhor possa, Senhor, estar guardando essa nação, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria, porque lembrando que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Hoje nós temos uma alegria a mais, porque o nosso irmão Rogério, inclusive ele vai depois marcar um dia para dar o testemunho dele. Ele lutou mais de um ano com câncer, tomando quimioterapia, e hoje eu estive com ele lá em Jales, no hospital de câncer, e graças a Deus a notícia foi as melhores. Ele não vai precisar mais fazer quimioterapia, está curado para a glória do Senhor. Então vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena a gente buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são
Jesus não dá para ser feliz. Mais uma vez, não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia. Sem Jesus não dá para ser feliz. Só Ele que pode nos sustentar em tempos tão difíceis, tão angustiosos que estamos vivendo. Somente na força dEle. Então que você possa confiar nele. Está difícil, mas com Jesus você consegue superar. Com Jesus você consegue vencer. Por isso esse louvor fala sobre Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Você na sua casa possa estar louvando a Deus, você no seu escritório, você talvez no seu trabalho, que você esteja compartilhando para que outros também sejam abençoados neste momento, em nome de Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Diga: Senhor, eu estou aqui só para te adorar. Eu quero, Senhor, sentir a tua presença. Diga isso para o Senhor neste momento. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor quer que você o busque. O Senhor quer que você se arrependa. O Senhor quer que você se conserte. O Senhor quer que você o adore. O Senhor quer que você o busque de todo o coração. Que você possa fazer deste momento um momento de adoração, aonde você estiver. Mesmo se você está aí e não pode talvez se expressar, talvez levantando a sua mão, talvez orando mais alto, mas que você o faça agora com o seu pensamento, com a sua mente, adorando ao Senhor, adorando a Ele, engrandecendo a Ele. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor.
Diga: Senhor, venha, venha, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre a minha família, sobre os meus sonhos. Diga para o Senhor agora o que você está passando. Fale para Ele agora. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a luta? Qual é a enfermidade? Qual é o problema? Diga para o Senhor agora. Diga: Senhor, eu preciso, Senhor, da tua salvação. Eu preciso, Senhor, do teu renovo. Eu preciso, Senhor, oh Deus, da vitória. Eu preciso, Senhor, de ti. Fale com Ele, fale com Ele. Ele é o teu socorro, Ele é o teu auxílio. Em vão é o socorro do homem. Então confie no Senhor, lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado. Ele diz para você: não temas, porque sou contigo. Ele diz: eu te ajudarei, eu te sustentarei. Ele diz para você: creia, creia somente. Tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Aleluia. Ele é digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse louvor queremos cantar também está no Salmo 37, do versículo 4 ao 7, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. No momento que você agradar ao Senhor, procurando fazer a vontade dEle, servir a Ele, sendo fiel a Ele, no momento que você agrada ao Senhor, a Bíblia fala que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então procure servir a Ele com alegria. Faça deste momento um momento de júbilo na presença do Senhor. Essa oração em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Aleluia. Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e todos aqueles, Deus, que agora estão conosco ou que vão ouvir, Senhor, a palavra de hoje, que vão cultuar conosco. Eu clamo que o Teu favor venha sobre cada uma destas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, que o Teu favor se manifeste. O Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha quebrar cadeias, Pai, ali em nome do Senhor Jesus. Que todo aquele que estiver entristecido, Senhor, se alegre em Ti, encontre paz em Ti, encontre conforto, Senhor, em meio a esses dias difíceis. Que eles cultuem ao Senhor com toda a sua alegria, Senhor, com todo o seu prazer. Que busquem a Tua presença verdadeiramente, Pai, em nome do Senhor Jesus. E pedimos a Tua direção
sobre este culto, Pai, porque nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos cultuar ao Senhor, nós queremos ver a Tua face, tocar as Tuas vestes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora passar para você os avisos, em nome de Jesus. Lembrando que você está assistindo o culto através do online, aonde você pode sim estar participando. Hoje é a corrente das 7 semanas com Deus, e lembrando que o objetivo dessa corrente é você fazer um propósito de estar 7 semanas orando, 7 semanas realmente louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, e a palavra gerando fé no coração. Então é importante você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje você pode começar uma corrente, você também pode aí muitas vezes estar compartilhando este culto para que outras pessoas sejam abençoadas, e muitos estão fazendo a corrente, estão no meio da corrente, estão terminando. Muitos foram abençoados através do propósito das 7 semanas com Deus. Nós vamos agora, em nome de Jesus, só passar para você os avisos, lembrando que estamos nessa fase vermelha, talvez ainda a fase roxa no estado de São Paulo. As igrejas já estão sendo preparadas, porque também não vão poder ter dos cultos, e o único jeito é através do culto online, até passar essa situação que estamos vivendo, os hospitais todos aí abarrotados, todos cheios, sem poder atender, e pessoas também morrendo porque não tem esse atendimento. Então é importante nós termos essa precaução neste momento, que é muito importante. Como eu disse, na quinta-feira o nosso culto está sendo das 18h45 às 19h45. Domingo de manhã será das 9 às 10 da manhã. Domingo à noite também o horário é diferente, das 18h30 às 19h30. Como eu disse também, você está assistindo através do Facebook, a nossa página Igreja Batista Eulam, o YouTube Igreja Batista Eulam, nossa página, você pode curtir, você pode se inscrever, e no site www.igrejabatistaeulam.com.br. Gostaria que você estivesse compartilhando este culto mais uma vez, para abençoar outras pessoas, para que elas sejam agraciadas em nome de Jesus. Nós vamos recolher agora a sua oferta, o seu dízimo, e que você possa fazer isso de todo o seu coração aí na sua casa, lembrando que você pode sim fazer através do seu celular, e aquele que tem a oportunidade hoje de ter o banco aí no seu celular, você pode abrir, e quando você abrir ali, você vai colocar pagamentos, e quando você colocar nos pagamentos, vai estar ali a opção Pix, e você então vai clicar o QR Code, vai ali aparecer a opção, e você vai colocar o celular, e quando você colocar, já vai aparecer os dados da Igreja Batista Eulam, e você coloca o valor que você vai ofertar ou dizimar. Agora, se você não tem essa facilidade, você pode fazer ali um TED, você pode ir até o caixa eletrônico, e lembrando que o banco que nós temos conta é o Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam, e o código é o 341, agência 0144, a conta 17760-7, e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Essa semana nós entregamos mais 4 cestas básicas, pessoas que vieram até aqui. Muitas pessoas não estão passando fome porque nós estamos ajudando. Nós, no começo da semana, nós não tínhamos, graças a Deus eu pedi socorro, algumas pessoas se posicionaram a vir nos ajudar, e conseguimos então ajudar essas pessoas que estavam necessitadas, e isso graças à sua generosidade. Então não deixe de ser fiel na entrega do seu dízimo, na sua oferta, e lembrando que o bom andamento da obra depende disso, em nome de Jesus. Nós vamos agora estar trazendo a palavra ao teu coração e ao meu coração, e a palavra que nós iremos ministrar neste momento, eu vou pedir para o nosso irmão colocar aí para nós, em nome de Jesus, ok? Então nós temos aí a mensagem de hoje. Você já sentiu vontade de desistir de tudo? Teve alguma vez na sua vida que você já teve essa vontade? Eu já tive, né? De repente de chutar o balde, de parar com tudo. Então é essa mensagem que nós vamos estar ministrando. Se isso interessa a você, e você sabe que talvez alguém está precisando ouvir essa mensagem, compartilha para ela agora, para que ela também seja abençoada através dessa mensagem. O que fazer quando você sente vontade de desistir? O que fazer quando de repente vem essa vontade?
de desistir, de parar. Olha agora o texto que nós vamos usar como base. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 18, diz assim: um profeta, um homem de Deus, que também, em um certo momento, pensou em parar, desistir de tudo. E nós temos o texto base que está ali, e nós temos ali a palavra. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Para você entender, o profeta Elias, ele vai até o lugar, e ele faz o desafio aos profetas de Baal, aos outros deuses que tinham ali naquele período, que estava desagradando o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E a situação que foi colocada é que fosse feito um altar, e naquele altar fosse colocado um sacrifício, e o Deus verdadeiro deveria responder com fogo. É claro, Elias era o profeta de Deus, ele orou, Deus mandou fogo do céu, e os que eram falsos foram todos mortos. E a rainha, que por sua vez era dessa mesmo pessoal que foram mortos, e ela, por ter o poder, a autoridade, por ser uma rainha, ela ficou sabendo que Deus usou a Elias. Agora ela faz uma ameaça, dizendo que Elias também seria morto. Quando Elias recebe essa notícia, diz o seguinte, aqui ela trazendo a ameaça, ó: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles, os profetas que foram mortos. Quando ele viu isso, levantou-se, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que pertencia a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. O desespero dele era tão grande que agora ele desiste da vida. Quando ele pede a morte, ele está desistindo de tudo. Não é verdade? Quando a pessoa pede para morrer, é porque ela desistiu de tudo. Ele pede a morte. Era um homem de Deus. E olha agora, dizendo: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, que era uma árvore, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Eu quero dizer que a Bíblia fala que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje Deus está trazendo um alimento para você também. Esta palavra que nós estaremos ministrando, que estamos ministrando, será alimento para que você consiga caminhar ainda essa semana, caminhar mais 30 dias, mais 40 dias. Deus, por isso que é importante nós nos alimentarmos sempre desta palavra que nos ajuda a vencer os dias maus. Olha agora, 2 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, lembrando que o próprio profeta ainda estava fugindo, porque ele estava desistindo de tudo. E nessa desistência ele vai para uma caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Deus fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui Elias entrando na caverna, e Elias dentro da caverna. A caverna não é o nosso lugar. Nós não podemos estar dentro da caverna. Desistir é estar entrando dentro da caverna, e essa não é a vontade de Deus. E Deus começa a falar agora com Elias. 1 Reis 19:10. Respondeu ele, porque agora Elias responde à pergunta de Deus: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias começa a dizer: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Então ele começa a mostrar a situação
dos dias que ele estava vivendo. E talvez esse desejo seu de desistir de tudo, talvez não é diferente da de Elias, porque o contexto que você está vivendo, as tribulações, os problemas, as lutas também te fazem você desistir, como Elias estava aqui desistindo. E olha agora, ao que Deus lhe disse: vem cá fora, ou seja, sai da caverna e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então muitas vezes a gente está olhando essa ventania, tanta situação que está vindo, parece que ali a gente vai conseguir realmente vencer as situações. Mas Deus mostrou para Elias que não era para olhar para o vento, não era para olhar para as circunstâncias, porque Deus não estava naquele vento, naquele momento. Voltando aqui, e depois do vento um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. O que nos chama a atenção é que Deus nos faz olhar para Elias, porque Elias primeiramente precisou olhar para aquele vento forte, e depois veio o terremoto, que tremeu tudo. Mas também Deus não estava naquele terremoto. Ou seja, nós precisamos tirar os olhos daquilo que aparentemente vem como algo destruidor, como nós estamos vivendo essa pandemia, mortes, desemprego. O Senhor quer que a gente pare de olhar para isso que está nos tirando o olhar de Deus. Porque enquanto Elias estava olhando ali para o vento, estava olhando para ali também, até mesmo aquele terremoto, Deus não estava ali. E voltando, e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O que nos chama a atenção é que tantas coisas estão nos tirando a atenção de olhar para o Senhor, de confiar em Deus, porque tantas notícias que nós temos ouvido, mas o Senhor quer que nós entendamos que nós precisamos parar para ouvir essa voz delicada, a voz do Senhor que fala conosco. Voltando aqui, saia da caverna, era a ordem de Deus. 1 Reis 19:14, respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Então você vê que ele começa a falar com Deus toda a situação que ele estava vivendo, e Deus teve paciência de ouvir. Talvez você também está aí lamentando, reclamando de tudo, de todos, e o Senhor também tem paciência em te ouvir. E ele continua: então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. Deus falou para o profeta: profeta, a sua função é ser profeta. Ou seja, apenas seja aquilo que eu disse para você ser. Eu disse para você ser santo, seja santo. Eu disse para você confiar em mim, confie em mim. Eu disse para você orar, ore. Eu disse para você vigiar, vigie. Eu disse para você pregar o evangelho, pregue. Era isso que Deus estava dizendo. O teu papel é apenas ungir, não se preocupe. Porque Deus começa a dizer: e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Ou seja, o profeta estava dizendo: só eu que fiquei, estou sozinho nessa luta. Deus disse para ele: você não está sozinho, tem mais 7.000 que está passando pela mesma situação.
E nos chama a atenção também, não é só você que tem os problemas, não é só você que está passando por essa crise, todos estamos passando. E eu quero dizer para você, é o que Deus disse para Elias: o teu papel é ser profeta. Profetiza, unge, abençoa, porque no momento que ele começou a fazer isso, ele não precisou se preocupar com a ameaça da rainha, porque Deus usou aqueles que ele foi realmente um profeta e ungiu. Deus usou esses para destruir os seus inimigos, mostrando para nós que Deus vai usar aqueles que nós temos realmente falado do amor de Deus, que nós temos anunciado o nome do Senhor, que nós temos orado, e muitas vezes essas pessoas que também serão canais de bênção para a nossa vida. E é dessa forma que nós devemos viver, pela fé. Mas não podemos ficar na caverna, não podemos ficar com esse sentimento de desistência. Como eu disse para você, e quero lembrar que das situações que antecederam este momento de caverna do profeta Elias. Então, para que a gente entenda, antes de Elias entrar na caverna, o que aconteceu? Isso está no capítulo 18, porque ele tinha demonstrado tremendo poder, tinha derrotado os profetas de Baal, fogo desceu do céu para consumir a sua oferta no altar. Em 1 Reis 18, do 21 a 40, lembra que eu disse que eles fez o desafio? O verdadeiro Deus vai mandar fogo sobre o sacrifício, e ali os profetas de Baal fizeram ali o seu altar, colocaram o animal e pediram que Baal mandasse fogo, e não aconteceu nada. Mas no momento que Elias, ele vai ali fazer a mesma coisa, a Bíblia fala que ele restaura o altar. Uma grande lição para nós, que precisamos restaurar o altar que está quebrado, tirar tudo aquilo que não agrada de Deus, não agrada a Deus da nossa vida. E quando ele fez isso, ele fez um desafio muito maior. Ele mandou colocar água sobre aquele lugar aonde seria colocado o fogo, aonde viria o fogo, e não somente uma vez, mas por 3 vezes. Voltando, agora ele ora em 1 Reis 18, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, porque foi feito um rego que encheu de água também. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, onde os matou. Porque era a ordem de Deus que deveria ser extirpado aqueles adoradores de deuses estranhos. Mas você percebe que Elias, antes de desistir, ele teve uma experiência linda com Deus. Ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Mas agora ele estava, no dia seguinte, pensando em desistir de tudo, até mesmo pensando em morrer. Nada poderia derrubar aquele homem de Deus, Elias, sim ou não, depois de uma vitória tão grande? Porque afinal de contas ele ora e fogo desce do céu. Como que vai vencer um homem desse? Um homem cheio de fé, um homem que Deus responde, um homem que todos viram ali Deus usando. Como derrubar esse homem? A pergunta é: nada poderia derrubar aquele homem de Deus, certo? É claro que errado. Por quê? Sendo ameaçado de morte e se sentindo solitário, Elias foi parar dentro de uma caverna e se tornou um fugitivo de Deus. Imagina, um fugitivo de Deus, ele que foi tão usado por Deus, mas agora nesse pensamento de desistir, ele começa a fugir de Deus, porque não era essa a vontade de Deus. Ele não orou a Deus: Senhor, agora eu tenho que fugir dessa ameaça, eu tenho que correr. Não, ele foge por conta própria, e ele se esconde, e ele vai para uma caverna. O que aconteceu com esse homem? Como se identifica um fugitivo de Deus? Será que você está fugindo de Deus? Porque no momento que você pensa em desistir de tudo, nada mais é do que você está fugindo de Deus. Você está fugindo de Deus. Em primeiro lugar, um fugitivo de Deus para de tomar decisões. Quando nós começamos a ir por esse caminho e fugir de Deus, nós, em primeiro lugar,
se vamos por esse caminho, nós paramos de tomar decisões. As decisões deixam de estar na nossa vida. Olha agora o texto, aquilo que nós temos para falar para você. Elias estava dessa forma, não sabia mais para onde ir, sentia-se encurralado e abandonado. Ele não tinha mais condições de tomar decisões, mas isso era o que ele sentia, não era a realidade. E muitas pessoas estão sentindo aí tantas coisas, mas não é a realidade. Quem cai numa depressão dessa, sente-se dessa forma, impotente, porque nada mais do que Elias agora estava entrando numa depressão, estava entrando no momento escuro da vida dele, mesmo sendo um homem de Deus. Porque quando nós entramos por esse caminho, você se sente o quê? Impotente, não tem força, você foge de tudo e de todos, você procura se isolar. Quando você pensa em desistir de tudo, você quer se isolar, não quer mais estar mais junto com as pessoas que são de Deus, você não quer mais orar, você muitas vezes quer viver o seu mundo. Deixou o seu moço, porque a Bíblia fala que ele tinha um moço que estava com ele, o profeta Eliseu. E quando agora ele decide fugir, a primeira coisa também que ele faz, ele deixa aquele moço, ele deixa as amizades que são boas na vida dele e procura se isolar. Quer ficar sozinho no deserto. A pessoa que está muitas vezes indo por esse caminho de desistir de tudo, entra para uma depressão e muitas vezes ela entra no deserto. Talvez você esteja se sentindo assim no dia de hoje. Não sinta culpa por isso, mas não fique aí parado. Há um Deus que quer que você se mova em direção da vitória. Você não pode ficar aí prostrado, você não pode deixar isso te dominar. Você tem que sair dessa situação. Por isso que o Senhor vai até onde estava Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Aí não é teu lugar, Elias. Sai. Deus está dizendo para você agora: sai. Aí não é o teu lugar. Esse momento de lamentação, esse momento de frustração, esse momento de angústia, Deus está dizendo: não fique aí. Não é o teu lugar. Em segundo lugar, um fugitivo de Deus começa a sentir pena de si mesmo. Olha aqui, o desenho, né? Do gato de bota. A carinha ali, né? Coitadinho de mim. É isso que a pessoa que vai por um caminho de desistir de tudo e por isso foge de Deus, começa a sentir dó dela mesma. Coitadinho de mim. Pede a morte, se esconde numa caverna, pede até mesmo para morrer, ou até mesmo eu vou ficar numa caverna. Elias tinha ensaiado uma oração, e a oração que ele ensaiou, nós já até falamos sobre ela, 1 Reis 19:10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E ele fala isso por 2 vezes. Ele repete, sem mudar uma vírgula. Está lá no versículo 14 de 1 Reis 19 também. Algo típico de quem já definiu a sua desculpa. Aquela pessoa que ela arruma uma desculpa até mesmo para servir a Deus, sempre vai arrumar uma desculpa: eu não consigo, eu não posso, não dá. Coloca sempre barreira para servir a Deus, para estar no culto, adorando ao Senhor. E você, qual é a sua desculpa padrão para não sair da caverna e ser bênção? Porque Deus não quer que você esteja na caverna. Deus falou para Elias: sai da caverna. O teu papel é ungir, o teu papel é abençoar. E você está agora arrumando um padrão de desculpa para continuar na caverna e ao mesmo tempo deixar de ser bênção. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus usa pessoas com problemas, sabia disso? Deus usa pessoas com problemas. Por quê? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos.
Meu alvo é Cristo. Então que você entenda o seguinte: Deus não escolheu aqueles que têm capacidade, mas Ele capacita. Eu vejo aqui as pessoas que estão conosco neste momento, até sendo usadas aqui para gravação, muitas vezes dos nossos cultos, no data shows, aí muitas vezes de alguma forma ou outra, não tinha essa capacidade. E nós também não escolhemos eles por causa dessa capacidade, mas entendemos o seguinte, que Deus também não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Eu tenho a certeza que Ele está capacitando você a vencer, a lidar com toda essa situação de pandemia, de dificuldade, para vencer, para alcançar o seu objetivo, porque Ele te ama. Você é amado e amada do Senhor. Elias se sentia tão cheio de problemas, a ponto de pedir a Deus pela sua morte. Achava que não valia mais a pena viver. Olha só. Mas nesse estado de caverna, ele não conseguia ver o que Deus já tinha feito no passado e que poderia fazer no presente. Ele estava agora naquele momento de caverna e ele esqueceu de tudo que Deus já tinha feito para ele até aquele momento. Quantas pessoas que agora estão entrando em depressão, angústia, tribulação, estão aí desesperadas, mas esquecem que a Bíblia fala assim, que nós devemos trazer a nossa mente, a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós, para termos esperança. E Elias agora no momento da caverna, ele esquece, e olha o que Deus tinha feito para Elias. Deus sustentou Elias no ribeiro de Querite, isso uns capítulos antes. Mandou corvos para trazer pão e carne para Elias. Olha em 1 Reis 17, versículo 6. Deus falou para Elias, quando veio a escassez, quando parou de chover, e foi 3 anos e meio sem chover. Quando começou a seca, Deus falou, vai para o ribeiro de Querite. Lá eu ordenei aos corvos para trazer pão e carne para você. Olha só, e ele foi, obedeceu, e Deus mandou os corvos para cuidar de Elias. Ele não passou fome. Agora, quando acaba aquela água, Deus fala para ele, olha, você vai para outro lugar, e você vai para a viúva de Serepta, porque lá eu dei ordem para ela te sustentar. E quando ele chega lá, ela estava pegando graveto para fazer a última refeição, para ela e para o filho. Mas Deus falou para ele, ela vai te sustentar. E ele deu a ordem para ela fazer ali o alimento, e daquele alimento Deus não ia deixar faltar. E realmente ela creu, obedeceu, fez, deu para o profeta, e ela então recebeu, e também o seu filho, e Deus se manifestou. E a Bíblia fala que também, agora aquele filho da viúva morre, mas Elias ora, e o filho ressuscita. Olha que coisa linda, 1 Reis 19, 9 ao 24, quantas coisas Deus tinha feito com Elias, mas ele estava na caverna, não conseguia lembrar. Quando a pessoa pensa em desistir de tudo, ela vai para a caverna, ela foge de Deus, e ela esquece de tudo que Deus tem feito, que Deus tem realizado na vida. E aí nós percebemos ainda o outro feito, porque Deus usa o próprio Elias para derrotar os profetas de Baal, mandando fogo, 1 Reis 18, e agora ele ora, e Deus manda chuva, depois de 3 anos e meio sem chover lá, fez chover quando ele orou, pois já se fazia 3 anos e meio sem chuva, em 1 Reis 18, 42 e 46, mas agora ele estava na caverna, ele não conseguia lembrar nada disso. Eu quero dizer para você, é necessário a gente sair da caverna, e lembrar que Deus tem nos guardado até agora, Deus tem nos sustentado, e Ele vai continuar nos usando. Talvez você não saiba, mas Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Quero alguns exemplos, eu gostaria que você visse esses exemplos. Moisés, alguns chegam a dizer que ele gaguejava, em Êxodo 4, versículo 11, versículo 12, quando Deus foi chamar Moisés, ele disse, Senhor, eu não sei falar. Nós temos agora a armadura de Davi não servia, a armadura de Davi não servia, porque ele foi usar a armadura do rei Saul, era grande demais para ele,
Como que ele ia lutar contra o gigante sem uma armadura? 1 Samuel 17, 38, 40. João Marcos, aquele que escreveu o livro de Marcos, ele foi rejeitado por Paulo na sua viagem missionária, mas Deus usa, ele escreve o livro de Marcos, Atos 13, 13. Timóteo, ele tinha úlcera, porque 1 Timóteo fala, capítulo 5, versículo 23, fala para ele beber ali o vinho para sarar aquela úlcera. É claro que hoje o vinho é bem mais alcoólico do que daquela época, e o meio que a gente sabe que Timóteo tinha essa úlcera é por causa disso. A esposa de Oséias era uma prostituta. Oséias capítulo 1 versículo 2, e Deus usou Oséias para escrever o livro de Oséias. Jacó era mentiroso, ele mentiu para o pai, ele mentiu para o irmão. O rei Davi, ele teve um caso com Betseba. Abraão era velho demais para ser usado por Deus, mas Deus usou. Agora Davi era novo demais, mas Deus o colocou como rei de Israel. Pedro tinha medo de morrer, porque nega Jesus. Lázaro estava morto, como que Deus ia usar? Mas o Senhor ressuscitou. Noemi era viúva, mas Deus usou a vida dela. Paulo era um perseguidor, mas Deus transformou a vida de Paulo. Moisés era um assassino. Já parou para pensar? O Moisés que Deus usou para fazer com que o mar se abrisse, matou um homem. Como que Deus vai usar? Voltando, Jonas fugiu de Deus. Miriam era fofoqueira. Você é fofoqueiro? É fofoqueira? Fala mais do que a língua, do que quando diz outro, alguém quando morre fala assim, precisa de 2 caixão, um para o corpo, outro para a língua. Olha só, mas Deus usou Miriam. Gideão e Tomé, ambos duvidaram. Jeremias era depressivo. Marta era muito preocupada. Você está muito preocupada? Mas Marta também era. Sansão era cabeludo. Noé embebedou-se. Moisés tinha pavio curto. Pedro e Paulo e muitos outros, cheio de problemas. Jesus não escolheu pessoas prontas, ele preparou as que estavam dispostas. Você está disposto? Está disposto a servir? Ele vai preparar você. Está disposto a dizer, eis-me aqui, conte comigo, Senhor. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Satanás lhe diz, você não é digno, você não merece. Talvez o inimigo tenha falado isso no seu ouvido. Jesus responde por você, e daí? Eu sou digno. Jesus é digno. Ele é digno por você, porque Ele morreu por você, Ele derramou o sangue dele por você, Ele te comprou. Satanás olha para trás e vê os nossos erros, e te acusa. Deus olha para trás e vê a cruz, o maior presente de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. Escute, preste bem atenção. Quando o diabo tentar lembrar o seu passado, lembre o futuro dele, porque ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e para toda a eternidade será atormentado de dia e de noite para todo sempre. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Pode aplaudir quem está aqui, não tem importância não, são poucos, mas eu tenho a certeza, você que está em casa pode também se alegrar na presença do Senhor. Sabe qual a maior tentação? Dinheiro, poder, sexo? Não. Qual é a maior tentação, pastor? A maior tentação é a tentação de desistir. Porque aqui nós temos aquele desenho, né, daquele esquilo Era do Gelo, né? Ele não desiste para pegar a sua noz, né? Ele vai lá e procura, ele é perseverante, ele não desiste. Aqui, essa garça pegando o sapo, mas o sapo segura no pescoço e não deixa ela engoli-lo. Ou seja, mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. E aqui essa maratonista bem conhecida, ela, ainda que ela chegou por último, ela não desistiu, ela falou, eu tenho que chegar até o final. Ela não desistiu, grande lição para nós. E aqui nós temos esse grande modelo também, dessa pessoa que está ali, né, buscando o diamante.
mas agora quando ele está perto de alcançar, desistir é a saída dos fracos, insistir é a alternativa dos fortes. Então você que está desistindo aí por causa de tudo, da situação, não desista. Não faça como Elias, não fique na caverna. É tempo de sair, é tempo de se levantar, é tempo de buscar o Senhor. Sim, desistir é a maior tentação que pode existir, pois quando você cai nela, você abre a porta para todas as outras tentações e consequentemente o pecado. Por quê? Não importa o tamanho do seu problema, e sim o tamanho do teu Deus. Se Deus é contigo, nada pode te vencer. Se Deus está com você, você não precisa temer. Você desiste de lutar, desiste de Deus, então o resto acontece. Quando eu desisto de lutar, quando eu desisto de Deus, tudo vem, as consequências. Elias pensou em desistir, não queria mais ser profeta, não queria mais viver. Felizmente, o Senhor mostrou a ele que ainda havia muito o que fazer. Deus está mostrando para mim e para você que ainda tem muito para fazer. Nós vamos passar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, porque Deus tem planos para cada um de nós. Saia da caverna. O Senhor mandou que Elias saísse da caverna. O interessante é que Deus iria falar com ele de modo especial. E Deus fala, diz o texto que houve um vento impetuoso que chegou a esmigalhar as pedras, mas Deus não estava naquele vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve uma brisa suave, um murmúrio, e Deus ali estava. Sabe, talvez você queira resposta para os seus problemas de forma dramática. Ah, se um anjo de Deus aparecesse para mim e me dissesse o que fazer. Talvez você está esperando um anjo aí, esperando profeta, esperando tanta coisa. Escute, mas Deus pode estar no silêncio, tentando te confortar, tentando lhe dizer o quanto Ele o ama e que também quer lhe salvar. O que você está fazendo dentro da caverna? O Senhor diz para você hoje: saia. A caverna não é o teu lugar. O Senhor tem grandes planos para você, a começar pela sua salvação. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja vitorioso para a sua honra e glória. Olhe agora para a gente finalmente. E saiba, Elias não precisou fazer nada, a não ser se levantar e sair da caverna e ungir, porque a batalha é do Senhor. A batalha não é minha, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. E ele que desejou tanto a morte, não morreu. A Bíblia fala que ele foi arrebatado. Olha o texto, 2 Reis 2:11. E indo eles, caminhando e conversando, isso agora Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. Ele não experimentou a morte. Ele que diz: Senhor, olha, eu vou desistir, eu quero morrer. A Bíblia fala que ele não experimentou a morte, o Senhor levou para si. Oh glória, aleluia. E verdadeiramente, como ele saiu da caverna e ungiu, realmente Deus fez cumprir tudo o que ele fez. Deus usou aqueles que ele ungiu para abater os inimigos. Deus também vai fazer coisas grandes. O problema não é teu, o problema é de Deus. Entregue tudo na mão dele, ele vai cuidar da sua vida e de tudo que você necessita. Apenas não fique na caverna, saia da caverna, porque a caverna não é o teu lugar. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu me coloco agora diante de Ti, na Tua presença, para pedir, ó Deus, por essa pessoa que está orando comigo, que está intercedendo. Hoje, Senhor, é as 7 semanas com Deus. Muitos já estão, ó Deus, fazendo a corrente, outros estão terminando essa corrente, outros vão começar hoje essa corrente, e que verdadeiramente, ó Pai, ninguém venha desistir, mas que persevere, porque, Senhor, se tinha no coração de alguém, ó Deus, o desejo de desistir, de parar com tudo, ó Deus, que hoje esse desejo saia, em nome de Jesus. Porque ficar na caverna não é o lugar que Deus tem para mim e nem para cada um que está nos assistindo. Ó Deus, o Senhor quer que possamos ser usados, e o Senhor tem coisas grandes, como teve na vida de Elias. Que possamos lembrar tudo que o Senhor tem feito por nós até agora, por cada situação, por cada socorro
E se Ele nos sustentou, Ele vai nos sustentar mais uma vez. Deus, que possamos ser canais de bênção por onde passarmos. Caia por terra toda ação do inimigo. Que essas pessoas sintam o Teu poder, curador, restaurador, libertador, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar o último hino, mas antes disso, eu quero agradecer àqueles que estão aí conosco. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar adorando ao Senhor conosco. A Deus toda a honra. Eu sei que muitos vão estar compartilhando depois. Nós temos aí, neste momento, 168 pessoas, mas depois isso vai multiplicando, vai aumentando. O importante é você que esteve aí, ouvindo, assistindo, sendo abençoado, e aqueles que irão também estar. A Deja Peixoto, sempre conosco, a paz do Senhor Jesus. Lafayette, um abraço para você, para Clélia, dizendo aqui glória a Deus. A Solange Clementina, a paz a todos. Irene Ramalho também, dizendo a paz do Senhor. A Dora, Deus abençoe, Dora, a paz do Senhor. E a maioria desse pessoal aqui de outros lugares, outros estados. A Letícia, amém, em nome de Jesus. A Marli também dizendo aqui boa tarde. Ela começou conosco, ainda estava um pouquinho do sol. O Flávio, amém, a paz do Senhor. A Luzinete, lá de Penápolis. Antônio Ribeiro também, lá de Penápolis, que é esposo da irmã Luzinete, graças a Deus. O Douglas Correia aí conosco. Ana Maria Reste, Deus abençoe, aleluia. A Neide também aí presente. A evangelista Carino, dizendo a paz. Que bom tê-los aí conosco. Deixa eu ver se nós temos mais pessoas. Graças a Deus que está aí. Deus seja louvado. A Solange Clementino, Marcos Antônio também presente aí. Deus abençoe você. A Roseli, o Flavielton, a Kelly, um abraço para vocês. Deus abençoe o Milton, também a Alessandra, a Milena, a minha irmã a Elza, o Fausto. Deus abençoe vocês, orando sempre pelo Lorenzo, em nome de Jesus. A Fernanda aí, também o Alexandre, um abraço em nome de Jesus. Eu sei que muito mais estarão conosco adorando ao Senhor. E lembrando que hoje é aniversário do nosso irmão Carlos, da irmã Edna. Mais uma vez, feliz aniversário, viu, meu querido? E todos que estão aniversariando no dia de hoje. Vamos cantar este louvor? Em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me
que ouviu essa mensagem, que talvez pensou em desistir, que está na caverna, mas o Senhor disse para você: sai da caverna. Eu quero dizer que antes de terminar, eu tinha tudo também para desistir de tocar o violão agora, porque a corda do violão quebrou, mas nem por isso eu deixei de tocar e louvar ao Senhor. Então, se a corda talvez tenha quebrado em alguma parte da tua vida, não pare, persista, o Senhor é contigo. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todo dia comigo. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Não esqueça, Jesus te ama e nós também. Um abraço no seu coração, fique com Deus em nome de Jesus. Amém.